Qual seria o discípulo mais importante de Jesus? Nós gostamos destas coisas, não é? Nós gostamos de fazer rankings, tabelas classificativas. Hoje nós temos ranking para quase tudo. Há os discos mais vendidos, as músicas mais pedidas, há o ranking dos mais bonitos, dos mais bem vestidos, dos mais bem-sucedidos, dos que têm mais dinheiro, dos que têm mais carros, dos que se fizeram mais contratos. Há o ranking dos mais feios, dos mais mal vestidos, dos maiores falhanços. Enfim, há uma série de rankings. Nós gostamos imenso de classificar. Qual seria o discípulo mais importante de Jesus? Talvez muitos pudessem responder Pedro, não é? Pedro era o líder, mais ou menos, pelo menos parecia ser o líder declarado dos discípulos de Jesus, mas talvez nem todos concordassem. João era o discípulo amado, era aquele que estava mais próximo, mais querido, afinal foi o único que foi até ao pé da cruz, a quem Jesus pediu que tomasse conta da sua mãe, mas talvez outros pudessem dizer, mas olha, e quem sabe André? André foi talvez o primeiro que buscou, aquele que seguia a João Batista, e quando percebeu que afinal o Messias era Jesus, imediatamente se junta a ele, imediatamente vai chamar o seu irmão, é ele que introduz Jesus àquele círculo íntimo dos discípulos, que serão aqueles 4, não é? Pedro, André, Tiago e João. Mas talvez outros pudessem dizer, olha, pastor, se calhar era Mateus tinha mais formação, os outros eram pescadores, eram pessoas rudes, e Mateus tinha uma boa formação, era um homem que era líder dos publicanos, portanto ele tinha em algum controle das coisas. Sabemos que era um homem que sabia escrever, escreveu até um evangelho e tudo, portanto talvez fosse ele o mais importante. Eu não sei se alguém teria coragem, mas talvez houvesse alguém que pudesse dizer, olha, se calhar foi Judas, pastor. Judas. E a defesa para esta posição seria a seguinte: ele era o tesoureiro do grupo. Portanto, foi colocada uma grande importância a ele. Foi dada muita confiança. O dinheiro foi colocado na mão dele. Enfim, nós sabemos, irmãos, que essa não é apenas uma questão nossa. A Bíblia diz que os discípulos discutiam entre si quem seria o maior. E com as respostas de Jesus, certamente nós também vamos aprender para nós. Veja lá na sua Bíblia, em Mateus, no capítulo 18. Mateus, capítulo 18. Jesus respondeu de uma forma muito própria dele, ou seja, raramente Jesus dava a papinha feita. Nós gostamos imenso de papinhas feitas, mas Jesus não era muito de fazer isso. Ele dava sempre trabalho para a cabeça, punha os discípulos a pensar. Jesus fazia tudo contando histórias, usando parábolas, colocando uma coisa ao lado da outra, para que aquilo pudesse levar à meditação e à reflexão. É por isso que os ensinos de Jesus, parece que a gente já chegou lá e depois, passado um bocadinho, lemos outra vez e vamos mais longe. E podemos sempre ir mais longe. E diz assim, Mateus 18, verso 1. Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Se os irmãos lessem os outros evangelistas, saberiam que havia aqui uma discussão. Eles estavam a discutir pelo caminho. Então resolveram parar a discussão. Alguém deve ter sugerido: olha, parem de discutir, perguntem de uma vez ao Senhor, e já fica com isto resolvido. Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, aqui a palavra é realmente menino, pequenino, uma criancinha pequenina de colo, o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, este é o maior no reino dos céus. Nós não sabemos onde é que Jesus estava com os discípulos. Estava num local onde havia família, provavelmente, havia famílias, havia crianças a brincar. Este menino provavelmente estava entretido, divertido com alguma coisa, como as crianças sempre estão. Raramente as crianças estão paradas, estão sempre a mexer, a fazer alguma coisa.
Esta criança devia ter alguma intimidade com Jesus, porque não teve dificuldade em que Jesus a tomasse e a levasse, portanto, devia conhecê-lo de alguma maneira. Era um menino pequenino, sabemos que era uma criança de colo. E Jesus toma esta criança e coloca no meio dos discípulos e chama-lhes a atenção para prestarem muito cuidado no que ele vai dizer. Ele usa esta fórmula que ele usava de vez em quando. Em verdade, vos digo. Isto era uma forma de chamar a atenção, isto era uma forma de colocar, se fosse hoje em dia, nós diríamos que ao escrever um texto, ele pôs em negrito e depois sublinhou, ou seja, prestem muita atenção. Isto é matéria que sai no exame. Querem saber, então guardem bem isto. Isto é muito importante. Se vocês querem saber como é que se pode ser grande no reino dos céus, se não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Mas aqueles que se fazem como estes pequeninos, este é o maior do reino dos céus. Passadas algumas décadas, o apóstolo Paulo escreveu uma carta à igreja de Corinto. Escreveu mais do que uma, mas naquela que nós conhecemos como a primeira carta, no capítulo 3, o apóstolo Paulo repreende os crentes de Corinto, que parece que precisavam de repreensão. Era uma igreja que trazia assim algumas dificuldades, alguns problemas internos. E em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1, Paulo diz assim àqueles crentes: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. E parece haver aqui alguma contradição. Jesus diz que nós temos que ser como meninos. E Paulo diz, não sejam como meninos. Então nós temos que chegar e tentar perceber o que é que se passa aqui. Porque, na verdade, irmãos, estes paradoxos da palavra do Senhor só são paradoxos para nós. Mas quando nós os examinamos com um bocadinho mais de cuidado, percebemos que são apenas lições. Porque uma coisa pode estar ao outro lado. A Bíblia nos chama a sermos como meninos e a não sermos como meninos. E de que maneira é que podemos entender isto? Comecemos pelo ensino de Jesus. Vocês têm que ser como meninos. Simples. As crianças são simples, irmãos. Elas são diretas. As crianças não têm subterfúgios, não têm fingimentos. Não usam máscaras. Portanto, não são hipócritas. A palavra hipócrita vem do costume grego. Os irmãos sabem, os gregos tinham um teatro. O teatro grego era muito famoso. E como o teatro era muito grande, não se via a muita distância, usavam-se máscaras para poder-se perceber à distância qual era o personagem que estava sendo representado. Eram umas máscaras assim grandes, um pouco grotescas, e quem usava a máscara era chamado hipócrita. E esta expressão passou para a linguagem normal para dizer de alguém que usa máscara, alguém que não mostra quem é, não mostra a cara, cobre-se com alguma coisa. As crianças não têm máscaras, irmãos, elas dizem as coisas na maior das simplicidades, elas dizem as coisas como elas são, elas não representam. À medida que vão crescendo, elas vão aprendendo. Mas os meninos pequeninos são puros, sem malícia, não têm segundas intenções, não estão interessados em ganhar ou não a nossa simpatia. Eles não dizem as coisas, como nós usamos na nossa linguagem do dia a dia, para dar graxa em ninguém. Eles falam as coisas como elas são. Portanto, temos de ter cuidado quando perguntamos a uma criança, porque ela simplesmente vai nos dizer aquilo que vai no seu coração. E Jesus diz que nós temos que ser como meninos, irmãos, simples, não rudes, não mal educados, evidentemente que não, mas sem máscaras, de forma simples, mostrando aquilo que verdadeiramente somos, autênticos. O mundo clama por autenticidade. As pessoas hoje, irmãos, escondem-se através de muitas coisas. Uma das coisas que as pessoas hoje usam para se esconder são as chamadas redes sociais. Não tenho nada contra, irmãos, mas há muita máscara na rede social. As pessoas pintam quase que um personagem inventado por si mesmo, não é? Como que num joguinho aparece ali alguém perfeito, bonito, maravilhoso, extraordinário, e depois quando se vai descobrir, afinal de contas, era alto, bonito, com um grande tupete, etc. e tal, quando encontra, é baixo, gordinho, careca, etc. Mas afinal, o que é que havia aqui? Alguma coisa está errada entre o perfil que foi colocado e aquilo que a pessoa é. Nós somos chamados, irmãos, para não usarmos máscaras, nem nada para nos esconder, como crianças, simples e autênticos, mostrando verdadeiramente o nosso coração. Crianças são confiantes, elas têm
uma capacidade extraordinária de crer. Uma vez, uma das nossas queridas missionárias que trabalhava connosco, quando a Rebeca ainda era muito pequenina, esteve algum tempo ausente e quando voltou, disse então com aquela expressão natural que nós às vezes utilizamos para a criança, não me lembro quantos anos a Rebeca devia ter, mas talvez uns 3, 4 anos, e virou para ela e disse: eu morri de saudade de você. E quando ela disse isso, a criança respondeu com a maior naturalidade: foi, morreste. O que é isto? Dura no chão mesmo. Tiveste que ser enterrada. Morri de saudade. Morreu, não é? Então, morreu de saudade. As crianças creem naturalmente, irmãos. Elas não têm dificuldade em crer, em acreditar. A famosa história daquela menina, história verdadeira, chamada Suzy. A minha mãe contava muitas histórias da Suzy, eram histórias muito famosas. E a igreja da Suzy fez um culto especial de oração, uma vigília de oração para que houvesse chuva, porque não chovia na região e eles dependiam da agricultura. E todos então convergiram para o templo naquele fim de tarde para orarem pela chuva, para pedirem a Deus que mandasse chuva. E lá veio a Suzy com o seu guarda-chuva. E toda a gente olhou para ela e o céu estava completamente limpo, não se via uma nuvem, e começaram-se a rir. Trouxeste guarda-chuva porquê, querida? Mas nós não viemos orar para chover. Nós não acreditamos que Deus ouve as orações. Nós não queremos que Ele tem poder. Nós não entendemos que isto é realmente necessário. Nós não viemos aqui para pedir a Ele que nos mande chuva. Então nós precisamos do guarda-chuva. A história termina, irmãos, com só uma pessoa rindo, não é? E a única pessoa que riu no fim da história foi a Suzy, porque foi a única que não se molhou ao voltar para casa. Porque Deus ouviu, provavelmente, a oração apenas daquela criança. Porque creu. E mandou uma tempestade de chuva. E todos ficaram completamente alagados. Menos a Suzy, porque ela estava preparada com o seu guarda-chuva. As crianças confiam com naturalidade. Vocês têm que ser como meninos, confiantes, despreocupados. Os irmãos já viram alguma criança se preocupar se vai ter jantar ou não? Quando chega a hora de comer, ela simplesmente diz: estou com fome, não é? Ela parte do princípio que sempre vai haver comida. A criança não vai à geladeira ou não vai à despensa para verificar se as compras do mês já estão a chegar ao fim ou não. Ela não vai ao internet banking para saber se, não é, a conta bancária está num bom saldo. Ela simplesmente diz à mãe: olha, estou com fome. E a mãe providencia aquilo que ela precisa. E chega à noite, ela sabe que a sua cama vai estar à espera, que os lençóis vão estar limpos, que a roupa vai estar preparada para o outro dia. A ansiedade não é natural na criança. O menino descansa. Ele não vive ansioso e preocupado. É à medida que nós vamos crescendo, irmãos, que aprendemos a gastar tempo com as preocupações que não chegaram ainda. Não é? Pense na palavra preocupação. Agora separe. Preocupação significa pré-ocupação. Ou seja, você está se ocupando antecipadamente de uma coisa que na verdade não pode fazer nada. Quando ela chegar, chegou, e você vai ter que lidar com ela. E estamos simplesmente a gastar tempo nos ocupando com algo que não tem utilidade. Mas as crianças não se preocupam. Elas só se ocupam com o que está à mão. E de fato o Senhor nos disse que nós devíamos deixar o dia de amanhã, tomar conta do dia de amanhã. Basta a cada dia o seu mal. Sede como meninos, despreocupados, ensináveis. E, irmãos, que coisa extraordinária a curiosidade e a vontade que as crianças têm de aprender. As crianças nunca estão contentes, elas querem sempre saber mais. Elas querem saber porquê. Algumas chegam mesmo ao ponto de destruir as coisas que têm para poder ver como é que funcionam, para tentar montar outra vez. Elas querem saber. As crianças têm aquela fase, provavelmente este menino que Jesus chamou, estava nesta fase, que é chamada a fase dos porquês. Uma vez eu contei. Tentei ver se conseguia vencê-lo, não é? O Gabriel começou a fazer perguntas, começou a perguntar porquê. Eu disse, não, desta vez eu vou até ao fim. Porque os pais normalmente acabamos por perder a paciência e dizemos, é porque é assim, pronto. E não queremos responder mais. Mas naquele dia disse, não, eu hoje vou aceitar o desafio e vou responder e ele vai perceber realmente porque é que as coisas são assim. Mas irmãos, um porquê encadeava com o outro. E quando chegou ao 20º eu cansei-me. Não chega, não é? 20 já foi suficiente, não é preciso contar mais. E fui eu que me cansei, não foi ele. Irmãos,
Que triste é que nós crescemos. Não é que crescemos que é triste, mas que quando crescemos ficamos orgulhosos, ficamos arrogantes e achamos que sabemos tudo. Quando ficamos grandes, alguém tenta nos ensinar alguma coisa, ficamos ofendidos, porque partimos do princípio que aquela pessoa está se pondo como superior a nós. Vai-me ensinar a mim, vai ensinar a mim, acha que pensa quem é que pensa que eu sou? Que coisa triste, irmão. Porque as crianças, os meninos, são ensináveis por natureza. E isso faz parte da sua característica. E por isso crescem e se desenvolvem. Oh, irmãos, que tolice. Quando na verdade nós devíamos era perguntar. Perguntar, 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 perguntar. Chegar ao pé daqueles que realmente sabem e que estão com vontade de responder e perguntar. Irmãos, já imaginaram a quantidade de conhecimento que há na família de Deus da Igreja, que nós podíamos com facilidade adquirir? São nossos irmãos em Cristo. Sabem coisas que nós não temos a menor ideia. Mas simplesmente nós não perguntamos. E às vezes, quando querem dizer, nós não estamos interessados em ouvir. O nosso desenvolvimento só será maior quando nós formos como meninos, capazes de aprender, alegres. Oh, as crianças, de facto, têm momentos de tristeza. Quando escorregam e caem, quando ralam o joelho, etc. Quando alguém lhes rouba o seu brinquedo favorito. Mas, regra geral, as crianças são felizes, são alegres, divertem-se com tão pouca coisa. É extraordinário como uma criança é capaz de, com uma caixinha, qualquer coisinha na sua mão, passar ali algum tempo a divertir-se e a brincar. Ela tem este entusiasmo natural, exulta com um simples balão. Eu tenho este truque lá no consultório. Sabem que médico, não é? Ainda mais com esta cara, coitada das crianças, entram no consultório, bata branca e este perfil, já ficam assustadas. Então eu tenho ao pé de mim sempre uma caixinha com balões. E assim que entram os meninos com as mães, sentam-se, normalmente no colo, muito agarrados às mães, antes de perguntar qualquer coisa, eu pego num balão e encho. E a criança? O que é que se passa aqui? E depois que encho o balão, empurro o balão para ela e ela devolve o balão para mim. E começamos a jogar ao balão. E de repente a criança se abre. Enquanto ela manda o balão e eu devolvo, vou perguntando à mãe, olha, vá-me contando o que é que se passa. Qual é a altura da febre? O que é que lhe dói? O que foi que aconteceu? E de repente a criança se desmancha com naturalidade. E passa daqui a bocado, não é? A se animar. Um balão, uma coisa tão simples, é suficiente. A sua satisfação é natural. E porque é tão desinibida, irmãos, as crianças têm facilidade em pedir. Que facilidade que têm as crianças para pedir as coisas. Elas não têm vergonha de clamar. Elas pedem porque elas não têm altura para chegar aos locais onde as coisas estão. Olha, ajude-me a pegar isto. Elas pedem porque elas não têm recursos para obter algo. Então elas colocam à nossa frente. A criança é capaz de interromper o pai, que está a fazer um trabalho importante, para trazer um brinquedo que se desmontou. Lembro-me disto acontecer quando os meus eram pequeninos. Estava fazendo às vezes alguma coisa que era muito importante para mim, no meu mundo, na minha vida, mas chegavam e traziam-me. Eles não paravam para pensar se aquilo que eu estava a fazer era mais importante ou não. Se era, imagina, vou interromper o meu pai com o seu trabalho todo para lhe mostrar o meu brinquedo que se desmontou. A criança simplesmente chegava e nem sequer às vezes dizia nada, apenas mostrava. Oh, quebrou. E o pai fazia o quê, irmãos? Parava o que estava a fazer e consertava o brinquedo. E às vezes tinha que sentar no chão para mostrar como é que ia funcionar. Oh, que coisa linda, meus irmãos. Nós temos que ser como meninos, porque nós temos um pai que está sempre pronto a nos atender. E não há nada neste mundo que se quebre, que ele não consiga consertar. Nada. E por isso nós podemos sempre ir a ele. Seguindo o seu ensino, irmãos, Jesus nos disse: vocês têm que ser como meninos, simples, sem fingimentos, confiantes, sem dúvidas, despreocupados, porque conhecem o Senhor, prontos a aprender, alegres e satisfeitos com cada bênção, humildes, para levar a Ele as suas ansiedades. Mas também, irmãos, a Bíblia nos chama a crescer e a amadurecer na fé. E é por isso que o apóstolo Paulo dizia aos crentes de Corinto: não sejam como meninos na maturidade cristã que vocês têm que desenvolver. O apóstolo dizia àqueles irmãos daquela igreja: deixem as coisas imaturas. Vocês já têm anos de igreja, já deviam ser mestres.
e ainda continuam falhando em coisas tão insignificantes, como por exemplo, e deixe-me dar aos irmãos, porque as crianças também têm características que nós espiritualmente não devemos ter, como por exemplo, aquilo que a psicologia chama a permanência do objeto. Crianças pequeninas têm dificuldade em se manter atentas a algo que sai do seu campo de visão. Por exemplo, a criança está a brincar com uma bola e de repente a bola vai para debaixo de um móvel qualquer, ela deixa de vê-lo, desapareceu, não existe mais. Foi para debaixo do móvel, ela não está a vê-lo, ele não existe mais. É a questão da permanência do objeto. O objeto desapareceu, não se vê, ela não liga mais para ele, volta-se para outra coisa para brincar. É isto que cria aquela dificuldade que muitas crianças têm, ou quase todas têm, nos primeiros dias de aula. Porque quando elas vão à escola e a mãe vai-se embora, elas não conseguem imaginar que a mãe vai voltar. Então a partida da mãe é uma coisa dramática. É o choro, é o desespero. A minha mãe foi-se embora. Ela não consegue lidar com uma coisa que não está presente. Mas a palavra do Senhor nos diz que a fé é a certeza das coisas que se não veem, não daquelas que estão constantemente presentes. Nós somos chamados a crescer e a amadurecer neste sentido. Há muitos crentes que vivem dependentes da ação visível de Deus. Atenção, irmãos, nós precisamos dela e nós a queremos, mas nós não devíamos ser dependentes da ação visível de Deus, devíamos ser dependentes dele. Quando ficamos imaturos neste sentido, ficamos dependentes de ver as coisas do Senhor acontecendo. Quando Deus atua diretamente, quando há uma resposta rápida às nossas orações, nós ficamos todos contentes. Quando há milagres, é uma maravilha, mas basta o silêncio do céu durar mais do que 2 semaninhas e nós já estamos deprimidos. E a nossa fé já começa a ser questionada. Ainda não vencemos a fase infantil da fé. Ainda não conseguimos entender que a presença do Senhor não se vê apenas em milagres. Não percebemos que o Senhor está presente além das vitórias. Temos que vencer esta fase infantil. Neste sentido, temos que deixar de ser meninos. E perceber que, quando a mãe não está à vista, não quer dizer que ela não vai voltar para nos buscar. E quando não estamos vendo os milagres a caírem à nossa volta, não significa que o Senhor nos abandonou. Ele continua com o seu amor imutável, o seu cuidado e a sua atenção. E certamente nós vamos encontrar a resposta que Ele tem para nós. Mas não devemos ser imaturos. Precisamos crescer e amadurecer. Mas também não devemos ser como crianças, irmãos, imaturos, na necessidade de gratificação imediata que as crianças têm. As crianças pequeninas têm que ter aquilo que têm que ter na hora e não podem esperar nem um bocadinho. É por isso que elas aprendem a chorar tão cedo. Inicialmente não têm outra linguagem, a não ser o choro. Quero comer. Estou com sede. A fralda está suja. Não vou repetir, mas os irmãos já sabem o que é. Ou seja, ela abre o berreiro cada vez que alguma coisa corre mal. E é preciso que alguém responda imediatamente, porque a estratégia da criança é muito simples. Tudo se resolve com choro. E se ainda não se resolveu, é porque o choro não foi suficientemente alto. Então ela sobe o grau do choro, não é? Aumenta os decibéis. E o grito aumenta mais ainda, porque ela sabe que nessa altura os pais vêm. Às vezes, irmãos, as crianças também não amadurecem. E hoje nós vemos meninos por aí a fazer birra. Às vezes é uma vergonha, não é? No supermercado a criança quer uma coisa, na loja ela quer uma coisa e ela começa a fazer escândalo e o pai envergonhado acaba por comprar porque as outras pessoas estão a olhar. Oh, irmãos, há crentes que são assim. Gratificação imediata. Querem que o Senhor lhes responda no momento em que pedem. Parece que Deus é uma espécie de máquina, onde nós pomos a moeda, que é a nossa oração, e imediatamente sai embaixo aquilo que nós estamos a querer. E diante disto o apóstolo Paulo diz, não sejam meninos, cresçam. As bênçãos não podem ser dadas assim desta maneira, porque sabem, se isto acontecesse, nunca íamos crescer na fé, porque a fé se desenvolve no tempo da espera. É enquanto aguardamos que nós fortalecemos a nossa fé, que nós crescemos na nossa confiança. Não devemos ser como meninos no egocentrismo.
As crianças se acham o centro do universo. Afinal de contas, tudo existe por causa delas, evidentemente. E das primeiras coisas que as crianças aprendem a dizer é meu. Não é? São deste tamanho. Quase não sabem falar. Mas alguém vai buscar aquilo que é deles. É meu. Não ponham a mão. Isto me pertence. A partilha é algo que só chega com a maturidade. A criança precisa crescer um pouco para perceber que ela pode partilhar e que partilhar é bom e que dar é vantajoso. Oh, meus irmãos, que pena que há crentes em Cristo que parece que ainda são crianças neste sentido e que acham que a vida cristã gira em torno deles. Para eles, Jesus veio ao mundo para salvá-los unicamente e o Pai existe apenas para responder às suas orações. Isto tem a ver com a linguagem do nosso mundo moderno, uma linguagem individualista. Isto, na história da Igreja, começou a existir nos grandes avivamentos americanos do século XIX, em que começou-se a falar em Jesus como Salvador pessoal. Até aí não se usava esta linguagem, irmãos. Mas a cultura americana era individualista e adaptou-se a mensagem àquela cultura e passou-se a transmitir isto. Mas a Bíblia nos fala sobre uma salvação coletiva. A Bíblia nos fala sobre pessoas aceitando a Cristo, mas as suas famílias sendo influenciadas. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Porque a salvação não nos alcança só a nós, mas àqueles que estão à nossa volta, aos nossos amigos, aos nossos familiares, aos nossos parentes. Mas há crentes imaturos que acham que a vida cristã é só deles e que Deus é só deles. Mas eu já disse aqui, irmãos, e vou continuar repetindo, Deus é Pai, mas é um Pai que não tem filhos únicos. Não tem filhos únicos, tem uma grande família. E olha por todos os seus filhos. A vida cristã verdadeira é centrada em Deus e no serviço ao próximo. Foi isso que Jesus ensinou. Amem ao Senhor todo o vosso coração, toda a vossa força, todo o vosso entendimento e ao próximo como a si mesmos. Esta é a lei e os profetas. E quando há crentes egocêntricos que acham que o mundo gira à sua volta, Paulo diz, não sejam como meninos. Cresçam. Amadureçam. O mundo não existe só por causa de vocês. Se vocês continuarem a pensar assim, não irão longe. É assim, irmãos, o ensino da palavra. Parece paradoxal, mas não é. Nós somos chamados a ser como meninos, na simplicidade, na confiança, na apetência para o ensino, na humildade do clamor, numa alegria grata. Mas também somos chamados a crescer em maturidade e a não permitirmos que esta falta de capacidade de perceber a presença do Senhor, o egocentrismo e a gratificação imediata encham os nossos corações. Logo, vamos ser como meninos. Mas, por favor, não sejam como meninos. E compreendamos a palavra do Senhor, porque ela é rica para nós nos dois sentidos. E a única forma de nós podermos aprender e aplicar isto, irmãos, é nos aproximando de Jesus. É com o nosso relacionamento íntimo cada vez mais próximo que nós podemos experimentar isto na vida real.